É possível receber o perdão dos pecados sem ser pelo sacramento da confissão? Que a paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria esteja com você. Caríssimo irmão, caríssima irmã, essa foi uma pergunta que eu vi em uma das famosas caixinhas de perguntas de uma página, numa outra rede social, e a resposta foi categórica e curta. Não, não é possível. Mas, na verdade, existe um meio que a Igreja dispõe para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados e pecados mortais, sem a necessidade da confissão. Sem a necessidade, pelo menos, de agora, imediata, da confissão. E que meio é esse que a Igreja dispõe para nós? É a contrição perfeita. Sim, meus irmãos. A Igreja, sabendo da grande necessidade, da grande luta que nós enfrentamos no mundo, ela sabe das dificuldades que muitas pessoas têm para se confessar. Por exemplo, existem muitos lugares em que não há padres. Então, como é que essas pessoas vão se confessar? Então, a Igreja dispõe para nós, nesse tesouro, né? A Igreja que recebe o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, que ligares na terra será ligado no céu, e que desligares na terra será desligado no céu. A Igreja nos deu este remédio que é a contrição perfeita. Ordinariamente, nós somos perdoados dos nossos pecados pelo sacramento da confissão. É necessário nós confessarmos os nossos pecados para recebermos o perdão deles. Como nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de São João para os apóstolos: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os retiverdes, eles serão retidos. Pois bem, ordinariamente a gente tem que confessar os nossos pecados para poder receber o perdão deles, senão o pecado ele não é perdoado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Mas, extraordinariamente, nós temos a contrição perfeita. Aqui tem um livro que eu indico para você ler, né? A Contrição Perfeita. Bom que a câmera ficou do jeito aqui que aparece aí na tela certinho, né? A Contrição Perfeita, uma chave de ouro do céu. É um livrinho muito pequeno, fininho, rápida leitura, e que vai ajudar você, principalmente que tem escrúpulos, a vencê-los, exercitando a contrição perfeita. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é a contrição perfeita? É uma dor que nós temos dos nossos pecados, é uma dor que nós temos, uma repulsa pelos nossos pecados, um arrependimento, um desejo de não mais pecar. Antes de apresentar aqui um trecho do livro que eu separei, eu até apresento a você um exemplo de uma pessoa que exercitou a contrição perfeita e foi salva. E nós sabemos que está salva porque foi Jesus que disse. Tá? Quem foi essa pessoa? O bom ladrão na cruz. O bom ladrão da cruz nem batizado ele foi. Mas quando ele se vê diante de Jesus, né, ao lado de Jesus, melhor dizendo, crucificado, né, ele reconhece que ele foi culpado, ele merecia aquela morte, porque ele era um grande pecador. Então ele tem um grande ato de contrição, a contrição perfeita. E fala: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Ele reconhece, falando também diante do outro pecador: nós merecemos isso porque fizemos por merecer. Nós somos culpados. E olhando para Jesus fala: lembra-te de mim no teu reino. Aquele homem pede perdão, ele tem uma contrição perfeita. Ele não foi batizado, ele não confessou sacramentalmente, mas ele teve uma dor, um arrependimento profundo dos seus pecados e pediu que Jesus se lembrasse dele naquela hora da morte dele. E Jesus falou o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então essa é a graça extraordinária, essa dor, esse arrependimento que nós temos, que nós podemos ter, e é algo que nós precisamos exercitar. Se você for ler esse livro, você vai ver como que é esse exercício da contrição perfeita. Mas olha só que interessante. Quando nós cometemos um pecado, vou ler aqui um trecho para vocês, tá? Quando nós cometemos um pecado mortal, nós precisamos buscar rapidamente o remédio. E precisamos voltar a estar em estado de graça. E como é que nós fazemos isso? Agora eu vou começar a leitura, tá? Do livro. Pois, se o perdeste, ou seja, o estado de graça, podes recuperá-lo principalmente de duas maneiras. Primeiro, pela confissão. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que parar de confessar. Não, não. O meio ordinário da gente receber o perdão dos pecados é o que? A confissão. A gente tem que confessar. Se você pode, você tem que confessar. Segundo, pela contrição perfeita, que é essa dor na alma, esse arrependimento profundo, é esse desejo, esse firme propósito que você firma com Deus em oração de não mais voltar a pecar,
de confessar, assim que for possível, um grande arrependimento no seu coração. Segue o livro, agora eu vou ler mesmo de fato, dar sequência na leitura. A confissão é o meio adequado e ordinário para alcançar a graça santificante. Como este meio, porém, nem sempre está ao nosso alcance, Deus deu-nos outro extraordinário, que é a contrição perfeita. Imagina que um dia tens a imensa desgraça de cometer um pecado mortal. Quando, passada a agitação do dia, vem o sossego da noite, a tua consciência angustiada levanta-se e clama com voz poderosa. Confessar-se agora não é possível. Como remediar este estado? Como remediar este estado? Pois olha, Deus põe em tuas mãos a chave de ouro que vai te abrir as portas do céu. Arrepende-te de teus pecados por verdadeiro amor de Deus. Protesta-lhe firmemente não tornar a cometê-los. Promete confessá-los o quanto antes. E podes acreditar que estás reconciliado com Deus. Deita-te tranquilo. Porém, se o cristão não conhece e nem pratica a contrição perfeita, que triste estado de sua alma! Em pecado mortal se deita e se levanta, e assim vive 2, 3, 4 meses e mais, até a confissão seguinte. Então veja, esse livrinho, embora pequeno, ele é muito rico, né? Vai nos ensinar essa importância de a gente exercitar a contrição perfeita, porque veja só, como foi dito, tem lugares que nem padre tem, né? Ou você cometeu um pecado mortal e tem que fazer uma viagem, e agora? Cometeu um pecado mortal entre a sua casa e o aeroporto. Não tem padre lá no aeroporto. E agora, o que você vai fazer? Então, você tem essa maneira extraordinária de você pedir perdão a Deus na sua oração pessoal. E isso é uma doutrina que vem desde o Concílio de Trento, tá? Não é coisa assim, nova, não, já desde o Concílio de Trento. Aqui tem até uma citação do próprio Código de Direito Canônico Antigo, de 1917. É algo que a igreja sempre ensinou de maneira extraordinária. Se você não pode, não é possível confessar, você pode fazer este ato de contrição. Pedir perdão a Deus dos teus pecados e você, naquele momento, como é ensinado nesse livro, você já foi perdoado por Deus. Você recebeu o perdão dos pecados. Todavia, você não pode o quê? Comungar. Porque aí você precisa receber o perdão sacramental, ou seja, você precisa antes confessar sacramentalmente e aí você recebe a Eucaristia. Mas, se você, vamos supor que desgraçadamente você cometeu um pecado mortal hoje, não tem como confessar, talvez você até foi na paróquia, o padre não te atendeu, você ficou chateado e ficou pensando, meu Deus, eu vou para o inferno. Meu irmão, acabando esse vídeo aqui, se ajoelha, reza um texto da misericórdia, pede perdão a Deus dos teus pecados, confessa diante de Deus que você pecou. Mostra a Deus, falando com tuas palavras, que você está arrependido. E faz o propósito de que assim que você puder, você vai confessar. Você está reconciliado com Deus nesse momento. Então veja, é interessante que a contrição perfeita ela tem esse detalhe. Que ela, para ter essa unção, digamos assim, de perdoar os pecados, você tem que ter a intenção de que assim que possível você confessá-los. Porque se assim que possível você não confessa, aí você começa a comungar, porque eu falei, é algo extraordinário. Se você for morrer naquele momento, você está em estado de graça, mas para comungar sacramentalmente, você precisa antes confessar sacramentalmente. Se você só faz o ato de contrição ali, e depois não vai confessar, você vai se desleixando, você está o quê? Abusando da graça de Deus. Você, como é ensinado no livro aqui, você volta a cometer um pecado, né? Porque você vai estar invocando o santo nome de Deus em vão. Então, resumindo, o que é o ato de contrição perfeito? É a forma com que você pode pedir a Deus perdão dos seus pecados, e você recebe esse perdão dos pecados com uma condição, de confessá-los assim que for possível. E se não for possível você morrer antes, vai para o céu, porque você está reconciliado com Deus. Assim como o bom ladrão, que não foi possível ele confessar.
Não deu tempo dele sequer ser batizado, mas pelo arrependimento do seu coração, ele foi salvo. Então lembre-se disso. A igreja nos dá esse meio, ordinariamente, a confissão. Mas extraordinariamente, se você não pode, porque você mora numa cidade que não tem padre, porque aconteceu um incidente, um imprevisto, você pode toda noite fazer. Toda noite, no momento que você quiser fazer um ato de contrição. Eu gosto de fazer algumas orações que tem nesse livro aqui, para ir exercitando o ato de contrição, porque não depende de sentimento. Talvez alguns falem, eu só peço perdão a Deus dos meus pecados, mas eu não sinto que eu sou perdoado. O ato de contrição perfeita ele não depende do sentimento, mas da vontade. A minha vontade está arrependida de ter cometido aquele pecado e eu não quero mais cometer esse pecado. Basta. Eu não preciso chorar, eu não preciso sentir. Não, é a vontade de não querer mais pecar. Porque não adianta nada a gente chorar, porque eu pequei, e começa a chorar e no outro dia tá fazendo a mesma merda de novo. Que não. O ato de contrição é você estar arrependido e a tua vontade está ali resignada a não mais querer ofender a Deus. E a vontade resignada em procurar a confissão assim que possível. Então eu finalizo esse vídeo rezando uma das orações de contrição perfeita. E lembrando, eu não estou dizendo aqui que não é, tem uma forma, é só rezar uma oraçãozinha lá e eu sou perdoado de pecado, eu não preciso confessar. Não foi isso que tá passando 11 minutos, quase 12 minutos, não foi isso que eu falei no vídeo. Eu falei que extraordinariamente, quando não é possível, por força maior, se confessar sacramentalmente diante de um padre, você pode fazer uma oração pessoal, ou seja, com a fórmula de auto de contrição, pedir perdão a Deus dos teus pecados e você estará reconciliado com Deus, de tal forma que se você morresse naquele momento, você alcançaria o céu. Mas a contrição perfeita depende da intenção de buscar a confissão assim que possível. Então Deus me perdoa agora porque agora não é possível confessar. Mas Deus quer que eu confesse assim que for possível. Amém? Então finalizo, se quiser ir rezando juntos já para exercitando. Vamos rezar juntos este ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, e porque vos amo sobre todas as coisas, pesa-me de todo o coração de vos ter ofendido. Proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta, e afastar-me de todas as ocasiões de vos ofender. Ofereço-vos a minha vida, obras e sofrimentos em satisfação de todos os meus pecados, e confio na vossa bondade e misericórdia infinita, que os perdoareis pelos merecimentos do vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte, e me dareis graça para emendar-me e perseverar em vosso santo serviço até o fim da minha vida. Amém. E que a Virgem Maria interceda por nós para que você e eu, todos nós, possamos ter um verdadeiro ato de contrição perfeita, principalmente na hora da morte, para que, perdoados os nossos pecados, possamos com ela estar no reino de Deus, adorando a Santíssima Trindade e venerando o Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia. E pessoal, comprei os e-books aí que eu sempre deixo aí na descrição. Ajuda a gente aí. Salve Maria, até a próxima.